Boa noite. Mais uma morte em acidente envolvendo quadriciclo no litoral sul. Vítima foi uma mulher de 43 anos. Energia solar cresce em Pernambuco. O estado criou 36 mil novas unidades desse tipo de energia renovável no ano passado. O PE antecipa a divulgação de classificados na terceira fase do SSA e faz festa para primeiros colocados de medicina. Veja também o que faz o equipamento de alta tecnologia usado no tratamento de pacientes com câncer de mama no IMIP. E as nossas dicas da agenda cultural. A gente vai bater um papo ao vivo com os humoristas Zelezinho, Tirulipa e Cinderela, que se apresentam hoje no Geraldão. Pernambuco é o segundo estado do Nordeste com mais usinas de energia solar. São 111 mil pontos da região metropolitana ao sertão. O investimento está beneficiando consumidores comuns, empresas e instituições públicas. O Hospital das Clínicas é enorme. Quase 70 mil metros quadrados de área construída. 308 leitos, 30 mil consultas ambulatoriais por mês. E sim, contas de energia elétrica altíssimas para pagar. Quase 6 milhões de reais no ano passado. Em 2023, começou a botar em prática o projeto de instalação de placas de energia solar. No mês passado, concluiu essa etapa, chegando a 526 painéis em 2 locais do hospital. A expectativa é que o investimento de R$ 1.179.000 se pague em 4 anos. A vida útil da usina deve ser de pelo menos 20 anos. A partir de agora, a administração espera economizar R$ 280 mil por ano na conta de energia elétrica. 7,3% de economia. Pode não parecer muito, mas para o HC é um grande começo. A gente precisa reduzir os custos do hospital para que a gente possa prestar uma assistência e, reduzindo o custo, a gente consegue investir em equipamentos. Já estamos em estudos para ampliação dessas áreas da usina produtiva, efetivamente, em áreas de estacionamento, áreas de gramado, para que a gente consiga maximizar essa economia para o hospital. Até 2023, havia 74.993 usinas instaladas em Pernambuco, em empresas, residências, todo tipo de lugar. Em 2024, surgiram mais 36.042 usinas. Quando o ano fechou, havia 111.035 usinas solares no estado. O crescimento foi de 48%. No bairro de Ouro Preto, em Olinda, o investimento custou R$ 19 mil, 5 anos atrás. São 8 placas no telhado da casa de José Henrique. Quando fez a instalação, ele passou a pagar à Neoenergia um valor mínimo de R$ 23 por mês. O sol se encarrega de abastecer a casa dele toda e ainda sobra energia que ele direciona para a casa da irmã, que mora na cidade de Pau d'Alho. No meu caso, o meu CPF, eu tenho 2 contratos, um deles é onde a minha irmã mora, e no meu contrato eu faço a geração de energia. Toda a geração que eu faço, que injeto essa energia na rede da Neoenergia, o saldo do que eu não utilizei, eu posso utilizar em outras contas que eu tenho associadas ao meu CPF. Hoje existem 83 empresas trabalhando com energia solar em Pernambuco. O governo do estado comemora os empregos que o setor gera e incentiva a instalação de 2 maneiras. A simplificação do licenciamento ambiental e o incentivo tributário para quem gera a sua própria energia. A simplificação ocorre com o governo Raquel Lira. Então, hoje, quem tem uma usina de pequeno porte, como, por exemplo, as usinas são instaladas no telhado ou no quintal de uma casa, tem um processo de licenciamento ambiental simplificado. Não precisam passar pela etapa de emissão da licença. Então, isso facilita o acesso a 99% dos consumidores em Pernambuco que desejam gerar sua energia por fonte solar. Além disso, a gente tem um incentivo tributário. Em Pernambuco, os consumidores que geram a sua energia a partir de usinas solares de pequeno porte não pagam ICMS na conta de luz. De acordo com o presidente da Associação Pernambucana de Energias Renováveis, o preço do material e da mão de obra para instalação de placas solares e outros equipamentos caiu em torno de 30% recentemente. Ele entende que Pernambuco tem potencial para crescer muito na área da geração de energia solar. Isso por
ter uma posição geográfica muito boa, né, onde a gente tem uma irradiação diferente de outros estados da federação. Radiação do sol. Radiação solar, exatamente, que possibilita que o painel absorva, então a gente tem mais tempo de sol. E a gente tem também a possibilidade de novas unidades. O que são essas possibilidades? A gente tem um dado oficial da Neoenergia que existem 4 milhões e 100 mil consumidores, né, relógios, contadores que a gente tem na nossa casa, e a gente tem aqui no estado de Pernambuco cerca de 196 mil residências que recebem crédito, ou seja, que já se beneficiam da energia. Então, se você for comparar aí, a gente tem próximo a 4% do nosso estado se beneficiando. Então, existe um potencial absurdo para que a gente explore, incentive, né? E a instalação de placas que absorvem a luz do sol para gerar energia ainda causa muitas dúvidas. Mônica Silveira conversou com a Neoenergia para entender quem está autorizado a implantar esse sistema. Em tese, muitas pessoas podem se beneficiar da energia gerada com a ajuda do sol. Só que é preciso observar alguns detalhes no local da instalação para que essa história dê certo mesmo. Adriano, detalhes como quais, por exemplo? Bom, é importante o consumidor que tiver interesse em instalar uma geração, seja ela no campo, na praia ou ainda na cidade, observar qual é a incidência que ele vai ter em cima do local onde ele vai instalar aquele ponto. Então, entender a infraestrutura que ele tem para colocar a geração dele é fundamental. Esse é o primeiro ponto. É saber o quanto de sol bate naquele lugar que ele escolheu, né? Exatamente. Com isso, ele contrata uma empresa, né, ou um especialista para poder fazer esse estudo e entender a viabilidade dele. É a mesma empresa ou especialista que entra em contato com a distribuidora, com a Neoenergia, e dá entrada no projeto, dá sequência no processo todo. Outros 2 pontos são bem relevantes também, que é primeiro entender o quanto cada um está disposto a investir, saber o quanto ele quer gastar de fato, e entender qual é o objetivo da instalação desse sistema. Reduzir a energia pode ser um problema mais à frente, porque muita gente faz um estudo e começa a consumir muito mais depois, porque entende que tem uma geração, e aí todo aquele estudo que foi feito inicialmente pode levar aquela economia inicial por água abaixo. Então é importante que o cliente tenha ciência disso. E do ponto de vista formal, com a Neoenergia, é preciso mudar o tipo de contrato que se tem? É preciso vir até a Neoenergia, entrar na internet? Como é? Para o cliente que é um gerador, ele apresenta o projeto, dá entrada em toda a documentação através do nosso site, www.neoenergia.com. Tem um local chamado Portal de Geração Distribuída, Portal de GD, onde o cliente entra, acessa, coloca seus dados, preenche formulário, faz todo o processo por lá. Ele consegue dar entrada, a gente faz uma vistoria, avalia se tem a necessidade de reforço de rede, que pode levar a alguma obra ou não. E, enquanto isso, o consumidor faz, paralelamente, a sua instalação. Coloca os painéis, coloca o inversor, faz toda a parte dele. Depois, uma vistoria sendo verificada, sendo executada em campo, a Neoenergia conecta o sistema do cliente à nossa rede e a gente passa a faturar o cliente considerando a energia injetada na rede da distribuidora. Agora, vamos imaginar que a pessoa já fez isso tudo, já instalou lá os painéis, já criou a sua própria usina, mas ela vai precisar pagar alguma coisa ainda mensalmente à Neoenergia ou ela fica isenta por completo? Aí vai depender do quanto ela for gerar e vai depender do quanto ela estiver consumindo. Então, essas são as informações aqui direto da Neoenergia sobre a instalação de placas de energia solar como forma de baratear as despesas com energia em casa ou na empresa. A polícia prendeu um suspeito de realizar roubos em ônibus na região metropolitana. De acordo com a Polícia Civil, o homem preso tem 36 anos de idade. A prisão aconteceu no município de Abreu e Lima, mas ainda de acordo com a polícia, ele agia em Abreu e Lima e também em Paulista. O delegado Adir Almeida tem outros detalhes para a gente. Delegado, de que forma ele agia, hein? Bem, segundo as investigações da Polícia Civil, o suspeito ele embarcava num coletivo e, após ter acesso ao motorista, ele, mediante o uso de uma faca peixeira, anunciava o assalto e levava a renda do coletivo para consumir drogas. Em quantos casos, pelo menos, ele está envolvido de acordo com as investigações? Bem, segundo as investigações feitas pela Polícia Civil, ele tem envolvimento em pelo menos 4 ocorrências, deixando bem claro que a Polícia Civil está investigando todos os roubos praticados em coletivos aqui no estado de Pernambuco devido às câmeras. Diante dessas ocorrências, pelo menos 4, e que o senhor disse que ele geralmente leva o dinheiro que estava com o motorista, em algum desses casos, ele chegou a levar também pertences dos passageiros?
Não, nesse preso especificamente não. Porém, a gente também acredita que outras pessoas envolvidas, inclusive moradores de rua, né, que estavam em acesso com ele, também possam ter roubado de passageiros. Muita gente assistindo a gente agora, delegado, se as pessoas tiverem notícias de casos como esse, qual a importância de procurar a polícia? É importante procurar a polícia e identificar os criminosos, mas deixando claro também que a Polícia Civil ela investiga todos os fatos. E esses fatos são trazidos à Polícia Civil através de registros pelas empresas concessionárias. Quem é esse homem? O senhor tem informações para dar para a gente? Bem, esse homem é uma pessoa, um morador de rua, que é usuário de drogas. Inclusive, esse padrão a gente está identificando em outros casos também, não só ali da minha área, mas em Recife, Jaboatão e outros casos, que são usuários de drogas que realizam esse tipo de roubo para comprar drogas. Além desse mandado que foi cumprido por vocês, já existe um outro mandado contra esse homem? Esse homem ele já tinha um mandado de prisão decretado pela vara de execuções por ter se evadido, por ter quebrado uma tornozeleira de um outro roubo, mas aí não de coletivos, mas de um outro roubo que ele teria cometido há cerca de 6 anos atrás. Ele reagiu à prisão dessa vez? Não, ele não reagiu, ele foi identificado após as investigações e foi encaminhado ao cotel. Agora ele fica à disposição da Justiça. Exatamente, ele vai ser processado pelo crime de roubo, vai continuar sendo investigado por outros crimes, né, contra coletivos, e a gente acredita que o mais tempo possível para ele ficar no sistema prisional, mais paz social a Polícia Civil pode trazer para a população. Neste caso, ele ainda vai passar por audiência de custódia ou não? Ele passou para audiência de custódia hoje de manhã, mas foi recolhido. Entendi. Adir Almeida, delegado, muito obrigado pelas explicações. Mário. Uma mulher morreu em um acidente com quadriciclo no Litoral Sul. É o segundo caso em menos de uma semana. E o repórter Pedro Alves, do G1, traz os detalhes. Pedro. Oi, Mário. Boa noite para você e para todo mundo assistindo ao NE2. O acidente fatal foi no município de Rio Formoso, na zona da Mata Sul de Pernambuco. Maria Isabel do Nascimento Santos Carvalho, de 43 anos, morreu depois que o veículo caiu numa ribanceira durante a madrugada de ontem. A gente tem todos os detalhes desse caso no G1 e para você saber mais é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Maria Isabel estava com o namorado que estava dirigindo o quadriciclo. Segundo testemunhas, o casal vinha de Tamandaré em direção a Rio Formoso quando o motorista perdeu o controle numa curva. Os dois foram socorridos pelo SAMU e levados para o hospital de Rio Formoso, mas Maria Isabel não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso e verificar as circunstâncias do acidente. Esse foi o segundo caso envolvendo quadriciclos em menos de uma semana. No sábado passado, um adolescente de 17 anos morreu em outro acidente na Praia dos Carneiros, em Tamandaré. Volto com você, Mário. Obrigado, Pedro. Também no Litoral Sul, 2 jet skis se envolveram em um acidente em Barra de Sirinhaém. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal e o SAMU, uma pessoa ficou ferida. As duas corporações enviaram um helicóptero para o resgate que realizou sobrevoos por mais de 10 minutos na região do acidente, perto da ilha de Santo Aleixo. Mas, segundo a PRF, o ferido foi socorrido de carro e a aeronave retornou à base. A Capitania dos Portos informou que a vítima era o condutor de um dos jet skis. Ele foi levado ao Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. O quadro dele é estável. A Universidade de Pernambuco divulgou os classificados da 3ª fase do Sistema Seriado de Avaliação. Hoje à tarde, a Sala dos Conselhos se tornou um lugar de comemoração para os primeiros colocados de um dos cursos mais concorridos. Marina, Giovana, Bruna e Ângelo foram aplaudidos pelos novos professores e pelas famílias que estavam presentes. Júlia e José Henrique também. Eles participaram do evento de forma remota. Os alunos foram os primeiros colocados nas categorias de ampla concorrência e de ações afirmativas. Anos de preparação e muito estudo, sonhos que começam a se tornar realidade. Para os futuros médicos, o caminho que se abre na UPE é uma jornada de compromisso e dedicação, com a certeza de que o conhecimento pode transformar vidas. Pelo exemplo da minha mãe, eu vejo que é uma profissão muito árdua, eu vejo as horas que ela passa fora trabalhando, mas é uma profissão linda. Foi difícil conter a emoção. Ângelo, de 17 anos, estava muito feliz com a conquista. Quando a gente recebe a notícia que a gente passou, ainda mais que a gente passou assim, nossa, no topo, eu nem imaginava uma coisa dessas, sabe? Só espero
fazer muitos amigos, conseguir ser um bom médico, conseguir ajudar a sociedade, né? E conseguir ajudar as pessoas, que é o principal da medicina, eu acredito. O pai quase não acreditava que o filho vai se tornar doutor. Conseguiu alcançar esse grande patamar de universidade pública, ainda mais no curso que usualmente é mais concorrido. Fica esse recado para todo mundo que estudar vale a pena. As provas realizadas em novembro foram a última etapa do processo. Os resultados, que seriam divulgados no dia 22, saíram mais cedo, para a alegria de quem estava ansioso. As amigas que se conhecem desde a infância estavam super felizes. Elas também foram aprovadas no curso de medicina. São 3 anos, é muito estudo, é muita dedicação, muito foco. E todo mundo conta com a gente para isso. Então foi um alívio muito grande poder retribuir tanto carinho e cuidado que todo mundo ao nosso redor tem. A reitora destacou o papel da universidade na formação dos futuros profissionais. Para nós que estamos aqui, poder participar, não é, da formação dessas pessoas é muito gratificante. Entre os aprovados, o sentimento era de poder honrar os compromissos que vêm com a profissão. Transmite cuidado, é uma linguagem de amor, então eu espero poder transparecer isso. Um equipamento de alta tecnologia que usa radiação para detectar células cancerígenas está auxiliando os médicos do IMIP no tratamento do câncer de mama. Dona Lucy veio de Catende, a 142 quilômetros do Recife, para consulta de revisão no Centro de Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Mama no IMIP. No dia 2 de janeiro, ela tirou 2 tumores na mama direita. A doença foi descoberta no início, já que a dona de casa, de 60 anos, faz os exames de rotina anualmente. A rapidez, né? Que eles aqui foram muito rápidos, eu só tenho a dizer isso. Me ajudou muito. A mastologista confirma que a recuperação não poderia ser melhor. Bem cicatrizadinho. Hoje a gente vai só tirar esses pontos. A gente fez aqui na axila essa técnica com esse aparelho novo. Este é o equipamento que está ajudando os mastologistas do IMIP a fazerem cirurgias menos invasivas, mais rápidas e eficazes. A médica Márcia Pedrosa nos mostra como funciona o Gamma Probe. É uma espécie de detector portátil de radiação. 24 horas antes da cirurgia, o material radiativo é injetado na mama das pacientes. A sonda do equipamento rastreia os gânglios ou linfonodos, onde o líquido se instala, e emite este som quando a sonda se aproxima. Quanto mais perto, mais alto é o alarme. O Gamma Probe veio da França e foi uma doação da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E pensar que o IMIP já teve um equipamento como este, mas está quebrado há 5 anos. O novo começou a ser usado no início deste mês. São pelo menos 3 cirurgias por dia. No centro cirúrgico, a paciente nem percebe esse equipamento, mas contar com esse aliado faz toda a diferença para os mastologistas na hora da cirurgia e depois na recuperação das pacientes. A gente tem uma manipulação cirúrgica muito menor da axila da paciente, porque ele já mostra exatamente onde está o local do linfonodo, né, comparado às outras técnicas que a gente utilizava. A gente diminui o tempo cirúrgico da paciente e a gente melhora os problemas, as complicações pós-operatórias de uma cirurgia dessa da paciente. Dona Lucy não sabia que foi a primeira paciente a usar o novo equipamento. Mas a recuperação dela diz muito sobre como a tecnologia pode ajudar a diminuir os riscos de complicações. Estou bem, graças a Deus. O uso do novo equipamento é indicado nos casos de câncer de mama no estágio inicial. Os mastologistas ainda estão festejando a chegada do aparelho tão necessário e tão esperado. É um aparelho que ajuda muito a gente e ajuda as pacientes. Né? A gente consegue ter uma técnica muito melhor e até para a paciente a recuperação vai ser muito melhor e muito menos complicação. E outra tecnologia promete melhorar a consulta de pacientes em uma unidade de saúde do Recife. Chegar em uma emergência médica é sempre um desafio, porque nunca dá para saber quanto tempo o paciente vai esperar pelo atendimento.
A Lineide voltou com o filho Arthur, de 4 anos, à UPA dos Torrões, no Recife, para saber se ele poderia tirar o gesso do braço. Geralmente, quando a gente chega numa unidade assim para atendimento, a gente pensa logo, né? Será que vai demorar, isso, aquilo, outro. Cheguei aqui, ele foi atendido rápido, tudinho. Não dá para prever mesmo o tempo de espera, mas aqui na UPA dos Torrões, no Recife, uma ferramenta de inteligência artificial tem sido usada para agilizar os atendimentos. O sistema No Harm já é usado em hospitais de grande porte, mas, de acordo com a direção da UPA, esta é a primeira unidade de pronto atendimento a adotar essa tecnologia no Brasil. Ele traz um relatório muito amplo para os farmacêuticos, e esses farmacêuticos eles têm mais segurança para poder fazer a tratativa desses prontuários. E assim, esta segurança também nos traz uma economia. Na prática, o que acontece é o seguinte: o paciente chega à UPA e, assim que passa pela consulta médica, o prontuário aparece no sistema do farmacêutico de plantão, que pode avaliar as melhores práticas e até fazer intervenções junto à equipe médica. Vendo algum problema com a prescrição, digamos, o medicamento específico de algum paciente, a gente faz esse contato com o médico e aí sinaliza alguma possível incompatibilidade para que isso seja corrigido antes que o problema chegue ao paciente. Então a gente funciona como se fosse uma barreira de segurança na administração do medicamento do paciente em si. Foi Melina quem conheceu a ferramenta durante um congresso e apresentou à unidade de saúde, que logo quis implementar o sistema. O farmacêutico plantonista ele também tem outras atividades durante o plantão. Então a gente trouxe mais agilidade e dá relatórios com indicadores, além de tudo, e o principal, a segurança do paciente, né? Depois do intervalo, pensando em pegar uma praia no fim de semana de férias, a gente mostra a previsão do tempo e a tábua de marés. E as dicas de lazer e diversão, tem muita prévia de carnaval e um show de humor com Zé Lezinho, Tirulipa e Cinderela no Geraldão. Manhã 2 volta em instantes. Amanhã o programa Espaço Pernambuco continua o passeio pelo nosso litoral. Esta semana, o nosso destino é a praia de Ponta de Pedras, em Goiânia, no litoral norte do estado. Você vai visitar um farol construído 100 anos depois que o primeiro pegou fogo, para chegar lá, uma caminhada no meio da natureza. Tem um passeio de barco com forró e um almoço com um pirão de peixe servido de um jeito diferente. E você ainda vai conhecer a Croa da Baleia, um enorme banco de areia cercado por água verde e morninha. Vem com a gente, vem! É amanhã, depois do É de Casa. 7 horas e 29 minutos. Vamos conferir como é que fica o tempo no fim de semana para quem está pensando em pegar uma praia. A gente começa com informações da praia de Boa Viagem, na zona sul do Recife. O sábado deve ser de sol com algumas nuvens. A máxima chega a 31 graus e pode ter chuva rápida, num volume de 5 milímetros. No domingo, pode chover até o dobro do sábado durante o dia e a noite. A máxima chega a 30 graus. De acordo com a Agência Estadual de Meio Ambiente, a praia de Boa Viagem está própria para o banho, mas a gente lembra que é preciso cuidado. A praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, tem sol o dia todo, amanhã e domingo, com até 31 graus de temperatura nos 2 dias. Podem ocorrer pancadas de chuva, mas numa quantidade insignificante. A praia de Porto também foi considerada própria para o banho de mar. Em Itamaracá, no litoral norte, a água está imprópria para o banho. A máxima de 30 graus no sábado e pancadas de chuva à noite, mas num volume inferior a 2 milímetros. No domingo, os termômetros atingem 31 graus e chove um pouco mais, quase 3 milímetros. A praia está considerada imprópria para banho. A gente confere agora como é que fica a movimentação das marés nesse fim de semana. O sábado de madrugada tem a maré baixinha, com 0,5. Às 7h17 da manhã, a primeira maré alta do dia, tem 2,10 metros. Depois o nível baixa e chega a meio metro novamente, perto da 1h30 da tarde. E volta a subir até 2,2, pouco depois das 7h30 da noite. No domingo, maré baixa de 0,6 às 1:50 da madrugada. Depois a maré sobe até o pico de 2 metros às 7h50 da manhã. A segunda maré baixa acontece às 2 da tarde com 0,6. É quando o nível fica mais baixo, mais seguro para o banho. E aí, a maré sobe mais uma vez,
até alcançar 2 metros na noite do domingo. Vamos sorrir um pouquinho? O ginásio do Geraldão recebe essa noite um show de humor com a presença de Zelezinho, Tirulipa e Cinderela. A repórter Lilian Oliveira está do lado deles e vai trazer os detalhes, né, Lilian? Boa noite para você. Oi, Mário, muito boa noite para você e para todo mundo que está assistindo. Já estou aqui com esse trio que promete fazer o público rir muito hoje aqui no Geraldão, a partir das 8 horas, né? Estou com Tirulipa, Zelezinho, Cinderela, nossa Cindy. E, gente, queria começar perguntando, né, o que é que o público pode esperar? Como é que vocês bolaram esse espetáculo, vocês juntos, com participação especial de Cindy? Boa noite. Rapaz, nós vamos começar agora, vamos montar agora o show, né? Agora, vamos montar agora, a gente se encontrou agora, altamente ensaiado e programado, a gente desprogramadamente a gente juntou agora. A gente vai trazer muita alegria pro povo, é a vivência da gente, as histórias. Você já viu quando a gente chegou aqui, as fuleiradas já contando um do outro. Nós temos muita coisa para contar um do outro. Na verdade, é um falando mal do outro direto, 24 horas, e no final o povo gosta disso, é da desgraça. E nós vamos contar a desgraça, tudo que nós passamos. A cidade tá nos três aqui. Quando a gente tá separado, um esculhamba com o outro, quando se encontra, rapaz, tu tá novo. É a mesma coisa de mulher. É. E eu queria saber de você, Cindy, como é que você entrou nesse espetáculo, né? Como é que você vai fazer essa participação também? Eu fui pega de surpresa, encontrei Tirulipa hoje, a gente tava montando o show. Hoje mesmo, a gente conversando, entre uma garfada e outra, a gente dizendo, olha, eu acho que tem que ser assim, assim, assado. Montamos esse show hoje. Aí eu vou entrar no meio dos dois. Meu medo é de pegar um bucho hoje, sabe? Meu medo. Por quê? Não sei, porque um assim é ex, né? Ele quer voltar, mas eu não quero. E o outro vem lá pra do homem. Eu tô coisado, eu tô tudo coisado. Vai dar certo, a gente dá um jeito. Vocês vieram combinando, né, o figurino de vocês. Tá vendo? E pior que a gente nem combinou, tudo descombinadamente tá dando certo. Ele veio de pijama, de casa mesmo, só pegou o pijama, roupa que ele pegou que ele porque daqui ele vai direto pra dormir, né? Deita, já dorme. Também, Tito. Tiru, eu tinha a parte de baixo, aí eu cortei pra aproveitar com as festas, né? Que a gente vai. Agora eu queria perguntar pra você, Tirulipa, você começou inspirado no seu pai, né? Faz muito sucesso nas redes sociais. Como é que foi criar a sua própria identidade? Rapaz, foi difícil, porque você ser filho de uma grande referência é muito complicado, né? Logo naquela época que meu pai estava estouradaço, então eu passei uns 3, 4, 5 anos aí da minha vida lutando para tirar das costas o filho do Tiririca. Foi difícil, não foi fácil não, mas a persistência, a gente insistiu, persistiu e aos poucos eu fui criando, né, o meu espaço, porque tem o espaço de todo mundo, eu fui criando, não, claro, deixando de honrar o meu pai, porque de fato foi por causa dele que eu estou aqui, né, graças a Deus, e Deus foi me dando a oportunidade, eu fui entrando, aí quando eu acertei nas paródias, as coisas começaram de é por aqui. E aí a gente foi, claro, lembra o Tiririca, mas ser a cópia, eu tinha que ter a minha própria identidade, senão nunca eu consegui alçar, né, crescer. Então, graças a Deus, Deus abençoou e hoje, graças a Deus, eu acho que eu sou o Tirulipa hoje, tá dando certo. Eu tiro. E você, Zelezinho, o que o Matuto de 40 anos atrás, lá quando você começou, tem diferente do de hoje? Rapaz, o de hoje é o seguinte, que ele está se sentindo totalmente deslocado do mundo de hoje. O mundo de hoje mudou tudo, é tudo em inglês. Aí deram um telefone celular a ele. Ele é acostumado a conversar com as pessoas e agora tem que conversar com 4 letras. Um K, um D, um V e um C. Cadê você? E isso é uma doideira muito grande, rapaz. Hoje é inteligência artificial. Tá em todo lugar, né? Agora, Cindy, queria que você fizesse esse convite pro pessoal, né? Pra vir assistir, porque ainda tem ingressos, né? Ainda tem ingressos, ainda tem só 2.000 ingressos, né? Pra vender. Só. O pessoal tá brigando aí na frente, tá certo? E hoje... Quase não tem mais. E a gente não tem pressa, não. Não tem pressa, não. Se vocês não quiserem vir, até meia-noite a gente começa. E hoje eu descobri quem é o pai do meu menino. O pai do meu menino é você. Gente, a partir das 20 horas aqui no Geraldão, ainda tem ingressos. Ingressos a partir de R$80 dá pra comprar aqui também e no site. Volto contigo aí no estúdio, Mário. É riso garantido, né, Lilian? Obrigado por mostrar pra gente. E agora é hora de ver outras dicas de diversão para o fim de semana com Arthur Ferraz, que vai trazer as atrações culturais que estão na agenda do G1. Oi, Arthur. Olá, Mário, uma boa noite para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no NE2. A agenda cultural do G1 já está entrando no clima das prévias de carnaval. Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e confira todas as atrações. Uma delas é a prévia da festa Odaro Desce.
As cantoras Daniela Mercury e Márcia Freire se apresentam ao lado das DJs Alana Marques, Lala K e Gabi Lima. É amanhã, a partir das 5 da tarde, no Mirante Joia Rara, no bairro do Recife. Também tem programação para quem gosta de samba. O projeto As Ganhadeiras de Itapuã faz um show interpretando canções autorais e de compositores consagrados, como Dorival Caymmi. Tem apresentação de graça hoje e amanhã, às 8 da noite, na Caixa Cultural. E começa neste fim de semana a temporada 2025 dos ensaios do Galo da Madrugada. A festa é comandada pelo cantor André Rio, com vários convidados, e segue todo sábado até 15 de fevereiro, sempre a partir das 18 horas, na sede do bloco, no bairro de São José. Os detalhes sobre esses e outros eventos você confere no G1. Para acessar as notícias de Pernambuco, você pode baixar o aplicativo, que é de graça, entrando na aba Minha Região. Um bom fim de semana para todos e para você, Mário. Obrigado, Arthur, para você também. E moradores de Vitória de Santo Antão lotaram o centro da cidade hoje. A gente tem imagens que mostram como ficou a Praça Dom Luiz de Brito, em frente à Matriz de Santo Antão. Já são 400 anos da festa do padroeiro da cidade. A programação religiosa começou no dia 5 desse mês e terminou hoje com a celebração da missa presidida por Dom Hildo Augusto, bispo que veio de Cabo Verde, na África. Os fiéis saíram em procissão pelas ruas da cidade acompanhando o andor de Santo Antão. Daqui a pouco, a cantora Joana vai se apresentar e encerrar a festa. E o fim de semana vai ser também de muito futebol pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. O repórter Diogo Marques vai trazer as informações para a gente. Oi, Diogo, boa noite para você. Tudo bem, Mário? Um abraço para você, meu amigo. Muito boa noite a todos. É assim, né? Campeonato Pernambucano vai começar agora a terceira rodada no fim de semana e a segunda rodada acabou de terminar. Terminou ontem com o jogo do Santa Cruz, a vitória sobre o Petrolina pelo placar de 2-0. A gente tem uns gols aí da vitória do Santa para mostrar para vocês. 24 mil pessoas no estádio do Arruda viram esse primeiro gol, um golaço de João Pedro, que fez 1-0. Aliás, João Pedro participou de todos os gols do Santa na temporada, os 4 gols que o Santa marcou. Nesse segundo aí, é ele quem dá o passe para Thiaguinho fazer 2-0, vitória do Santa, que está nesse momento em segundo lugar. O Maguari é o líder. No fim de semana, o Santa joga pela terceira rodada, joga domingo em casa contra o Afogados. O Náutico joga fora contra o Central também no domingo. E o Sport joga amanhã na Ilha do Retiro contra o Retrô, ainda com o time sub-20, jogo às 4h30 da tarde, com transmissão ao vivo da Globo. O grupo principal segue treinando em pré-temporada e com novidades, né? Hoje apresentou 2 jogadores, o zagueiro Antônio Carlos, esse que vocês estão vendo aí na imagem, que veio do Fluminense, e o lateral direito, Hereda, esse conhecido do público pernambucano porque jogou no Náutico, é formado no Náutico, inclusive deu uma declaração tanto polêmica na apresentação, na entrevista coletiva. Ele disse que qualquer jogador sonha em jogar pela equipe do Sport, certamente os torcedores do Náutico ficaram chateados. Carlos Alberto é um nome que o Sport está muito perto de apresentar, é um jogador que vem do Botafogo. O Sport pode gastar aí 12 milhões nesse jogador. A gente segue aqui na redação, apurando todas essas informações. Mário, um abraço para você, amigo. Obrigado, Diogo. Boa noite para você. E nós ficamos por aqui. Para você, boa noite. Bom fim de semana.